No momento das comissões desta edição do OAB no Ar, nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB Santos, o advogado Marco Vieira. A mobilidade urbana, o trânsito, é uma área que teve transformação recente e muito grande, né, na legislação. Na legislação de trânsito, sim, Paulo. Mobilidade urbana é bem abrangente, né? Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente fala em transporte, acima de tudo, né? em meios de locomoção e também em trânsito. Vai desde o pedestre, a bicicleta, até o helicóptero. Sim, de tudo, né? A mobilidade urbana é você propiciar meios para que o pedestre consiga chegar no seu destino, que o motorista, condutor de algum determinado veículo consiga chegar no seu destino, né? E com segurança, né? E sem prejudicar o meio ambiente de forma geral, né? De forma equilibrada, né? E não só, a gente não fala, quando fala mobilidade também não fala só em condutores, em pedestres, fala em transporte de carga também, né? Então aquela carga chegar em determinado local, né? Os meios, a encomenda, os meios adequados, então é bem genérico. E hoje em dia a mobilidade urbana está em moda, né? Agora, a expressão mobilidade urbana, ela é uma expressão recente, desse século XXI, praticamente final do século passado. Ela apareceu, o uso dessa expressão, o uso dela, porque o problema também apareceu, né? A mobilidade urbana se reduziu e a gente tem que procurar soluções, né? Sim. Na verdade, o problema de mobilidade urbana acho que existe há milênios. Mas não tão intenso assim, né? Não com tanta intensidade, né? Mas com o decorrer do tempo, com a superpopulação, né, das cidades, né, a globalização em geral, os enormes índices de acidentes, principalmente no Brasil, não é? Nós temos índices de acidentes alarmantes que ainda não conseguiram reduzir de acordo com o que a gente se propôs junto à ONU, né? A proposta era reduzir em 50% o índice de acidentes de trânsito, nós reduzimos bem aquém, não chegou a 30%, então a gente está falando ainda de 30 mil, 31, 32 mil mortes no trânsito por ano, então é muita gente que morre no ano, né? Se a gente pensar em 10 anos, aí a gente está falando de uma cidade que morre a cada ano. Essas 30 a 31 mil mortes por ano, elas incluem as mortes nas estradas ou só as das cidades? Não, são todas. São todas. 31. Hoje nós estamos mais ou menos entre 31 a 32. O governo federal... Esse número já foi maior, né? Já. Esse número já foi em 50 a 60 mil. Nós tivemos uma redução, cerca de 30%, inclusive foi comemorada pelo governo federal, pelo nosso ministro, né, atual da infraestrutura. Só que assim, eu não vejo muito o que comemorar. Embora seja um bom resultado, a gente está bem aquém do que a gente propôs, né? Ainda são 31 mil famílias que são ceifadas de seus entes queridos ainda por ano. Então tem muito mais trabalho para fazer. Quais são os fatores principais ou quais os pontos que devem ser atacados nesse trabalho? Conscientização de motoristas e pedestres, infraestrutura viária e rodoviária, ferroviária, legislação. A primeira coisa que você falou, conscientização. 94% dos acidentes são causados por falha humana. E os outros 6% por outras causas, como infraestrutura, condições climáticas. Então a gente está falando de erro humano mesmo, né? Então, conscientização, formação adequada desse condutor, não só do condutor, mas acho que essa matéria, mobilidade e trânsito geral, deve ser levada com mais seriedade para as escolas, né? Primeiro grau, de segundo grau. Hoje, o governo federal não tem muito, pelo menos esse governo, a matéria de trânsito, infelizmente, eu não sou afiliado a partido nenhum, mas não tenho como deixar de falar que no governo Bolsonaro as questões de trânsito retroagiram muito em matéria de segurança, né? Houve uma série de compromissos de governo eleitorais que acabaram dando origem até à alteração do Código de Trânsito. Só que o primeiro projeto, que era o 3267, ele trazia coisas absurdas como
deixar de considerar como infração o uso de dispositivo de segurança de criança, né? Cadeirinha, né? Sendo que isso já está vastamente comprovado que o uso de cadeirinha salva vidas, né? E ele não queria, ele chegou a impor isso, né? E outras questões, como aumentar o pontuação na prontuária do motorista de forma aleatória, mas que foi corrigido pelo Congresso. Então, a Lei 14.071/2020 acabou corrigindo todos os erros do governo federal. Uma observação importante, o projeto do governo não passou nem pelo Departamento Nacional de Trânsito, foi direto para a Câmara. Quer dizer, você tem um Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN, que é o órgão adequado para estar avaliando as propostas, né, do governo, se seriam adequadas ou não, dentro do aspecto da segurança, fluidez de trânsito, nem chegou a passar. O governo Bolsonaro, no início, ele chegou a ter uma ordem pessoal do presidente de cancelamento de instalação de radares anulada por uma juíza. Sim, de Justiça Federal, se não me engano, né? Justiça Federal do Rio de Janeiro. Justiça Federal. Mas o cancelamento da instalação de radares em rodovias era nacional. Então, mas acho que era a Justiça Federal, e ela deu uma ordem para cancelar no âmbito federal, mas já retomou, né? E foi uma decisão também, eu acho, meio esdrúxula, porque naquela decisão da juíza, ela falava que determinava que o CONTRAN legislasse. Então, não tem como um juiz determinar que um órgão federal possa estar legislando. Ela não tem nem competência para ela estar falando isso. E acabou que o CONTRAN acabou fazendo uma nova resolução, regulamentando de uma forma mais adequada a implantação de equipamento metrológico de fiscalização de velocidades, que são os radares, e já estão todos ativos novamente. Mas é importante frisar que durante o tempo que ficou desligado aqueles radares, aumentou muito o índice de acidentes com vítima fatal. Agora, vamos falar um pouquinho da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB Santos. Como é que vai o trabalho? Olha, com a pandemia houve uma redução, uma grande redução do nosso trabalho, infelizmente, e nós perdemos alguns entes aí. Perdemos assim, né? Eles se afastaram, infelizmente. O nosso vice-presidente, que é o Luiz Pazetti, ele acabou sendo contemplado e virou diretor nacional de trânsito. Eu acabei ficando sem um braço direito. Mas mesmo assim a gente tem atuado bastante na luta junto aos órgãos de trânsito, principalmente junto ao Detran, que nessa pandemia se demonstrou muito aquém do desejado, né? Acho que todo mundo sofreu um pouco com o Detran na hora de renovar a carteira, na hora de licenciar veículos, enfim, as pessoas que estavam cassadas e queriam se reabilitar tiveram dificuldades. E a gente acabou fazendo esse trabalho junto ao Detran para que o Detran tomasse as medidas necessárias para estar sanando esses problemas junto aos usuários. Agora, o advogado, a advogada que acompanha a OAB no ar e está interessado em colaborar com a comissão, como é que faz? É só ir no setor de comissões aqui. Interessada nessas questões de mobilidade urbana, sim, né? Pode entrar em contato comigo diretamente para eu estar orientando. Nós vamos colocar no... Sim. Vai estar na tarja, né? Sim, e aqueles que quiserem efetivamente fazer parte, podem entrar em contato com o setor de comissões aqui para dar o nome, o endereço, o telefone, que a gente vai estar entrando em contato. Marco Vieira, mais alguma observação importante para o nosso telespectador? Olha, em relação a Santos, a gente faz parte também do órgão de Santos, aqui órgão executivo de trânsito, e tem sido feito um trabalho também para a redução dos acidentes. De 2020 para 2021, houve 60% de redução dos acidentes com vítimas fatais. Então, isso é um grande ganho para a cidade. A gente está falando de mortes, né? E está tendo um investimento também alto em sinalização de solo, foram quase 10 milhões em sinalização de solo, faixas reflexivas, e esse trabalho tem sido dado continuidade. O que está marcando nesse mês, que é o final do mês, né, que a gente terminou o mês de maio, marcou 10 anos do programa Faixa Viva, né, que foi um programa que começou através lá do Rogério Cranstein Love, que foi o ex-presidente,
e o presidente atual tem dado bastante força, fomento para que esse programa continue. E, em especial, em frente, na Avenida Floriano Peixoto. Então, quem passar lá vai ver um agente todos os dias fazendo travessia de agente, fomentando as pessoas a fazerem um sinal e para fazer uma travessia segura em locais não semaforizados. É um projeto importante, Faixa Viva. Marco Vieira, foi um prazer conversar com você aqui no Momento das Comissões, mas eu já quero deixar marcado uma próxima participação para você falar sobre os seus livros de mobilidade urbana. Sim, eu podia falar até sobre as alterações, né? Que tem bastante alterações. A pontuação, né? Que passou de 20 para 40, a validade da CNH, coisas interessantes para os usuários em geral. Então já vamos deixar marcado uma nova participação. Boa sorte aí na continuidade do exercício do cargo de presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da OAB Santos. Obrigado, Paulo. Um abraço, é sempre uma satisfação estar aqui na OAB. Fica com a gente.